do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Quem passa pelo terminal do anel viário conhece de perto a situação precária do local. O asfalto dos corredores por onde passam os veículos pesados cedeu, formando enormes crateras. As paradas de ônibus não protegem nem dão comodidade aos usuários que ficam vulneráveis ao sol e às chuvas. Outro problema sério é a falta de segurança no local. O terminal do anel viário é o mais antigo de São Luís e vem sendo destruído pelo tempo e pela falta de manutenção. A ocupação desordenada de barraqueiros e ambulantes não segue nenhum padrão, o que compromete o aspecto paisagístico e urbano do lugar. Esse problema se soma aos diversos buracos nos corredores por onde passam os ônibus, motivo de muitas reclamações. Isso aqui tá uma esculhambação danada isso aqui. Não vê isso aqui, quando chove aqui, o passageiro se molha, a gente se molha todinho aqui. Isso aqui, eu sou motorista de ônibus, eu trabalho em Itaguatu. Isso aqui já arrancou, foi para-choque de uma porção de carro aqui. O problema dos buracos é tão grave que este ônibus de turismo que passava pelo local acabou quebrando e está no prego há cerca de 3 dias. A gente está aí passando essa calamidade aqui porque o prefeito nos prometeu, né? A gente confiou muito no prefeito e hoje vocês vejam, meu carro está quebrado aqui há 3 dias, nessa buraqueira aqui não tem quem aguenta. A gente já está, às vezes o passageiro reclama que a gente não faz manutenção no carro, mas se você olhar o caderno de peça que a gente compra, a gente não aguenta. A situação está muito ruim. Muito precária. Outro problema que tem causado transtornos é o telhado quebrado dos abrigos, que deixam os passageiros expostos ao sol e à chuva. Tá horrível, tá muito ruim mesmo. Eu como visitante tá muito ruim. Quem trabalha no local também reclama dos constantes assaltos. Por aqui acontece muito roubo, muito assalto durante o dia, entendeu? A segurança aqui é pouca, cara, porque a gente precisa de um apoio maior. Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos informou que será encaminhada uma equipe ao local para verificar as condições da via e tomar as medidas necessárias. A Secretaria ressalta ainda que a meta da gestão é realizar um amplo trabalho na área de pavimentação na cidade. Isso após a conclusão do processo licitatório. Ainda segundo a nota, a Secretaria de Trânsito e Transportes tem um projeto em estudo para a revitalização dos abrigos na área. Agora nós vamos falar sobre a garantia dos produtos. Além da garantia legal, que pode chegar a 90 dias, ainda existe a garantia estendida, que continua após o vencimento de 3 meses. Só que esta modalidade merece muita atenção dos consumidores. É que, em alguns casos, o valor da garantia estendida está embutido no preço final do produto e muitos clientes nem sabem disso. Comprar, consumir. Ações muito comuns nos dias atuais. Comum também é aquele produto comprado com tanto esforço apresentar problemas. E aí é que entra a tal da garantia. Ela é a proteção de que, em caso do bem adquirido apresentar defeito, o fabricante possa reparar o dano. E os consumidores estão atentos. Eu me preocupo porque, assim, geralmente a gente leva um prejuízo depois, né? Então, quando a gente compra, a gente se preocupa se tem garantia há quantos anos. Eu já fui enganado uma vez e eu não gostaria de passar por isso. Ao comprar um bem, o consumidor tem um direito à garantia legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ela determina que o consumidor tem 30 dias para reclamar se o defeito for de um produto não durável e 90 dias no caso de bens duráveis. Mas existem outro tipo de garantia. Ao comprar um produto, é comum o consumidor se deparar com a oferta da garantia estendida. E é tentador, afinal de contas, pagando um pouquinho mais, o consumidor pode aumentar o tempo de cobertura da garantia a esse bem adquirido. Mas é bom ficar atento, porque, segundo o Procon, a garantia estendida funciona como uma espécie de contrato. Neste ponto, o consumidor esbarra na falta de informação. Falta de informação. O vendedor era para avisar, né? O gerente desta loja explica como funciona a garantia estendida. O próprio fornecedor da garantia estendida, ele fornece um certificado onde ele informa para o consumidor todos os benefícios que ele tem adquirindo essa garantia. Mas no ato que ele adquire a garantia estendida, ele paga mais, é isso? Como é que funciona? Quanto é por cada produto? Para cada produto tem um valor.
Suponhamos que o consumidor compra uma TV de LCD, ele compra um refrigerador. O refrigerador, como é um produto que apresenta menos defeito, a garantia, o valor é menor. O que acontece é que, em alguns casos, o valor da garantia estendida é embutido no preço dos produtos e, às vezes, o consumidor nem fica sabendo. Esta especialista em direito do consumidor explica os cuidados na hora da compra e da exigência da garantia. Bom, a garantia estendida, em primeiro lugar, é a contratação de um seguro após a garantia ofertada pelo fabricante. Quais são os cuidados que o consumidor deve ter? Primeiro, ele tem que ter a consciência que está contratando os serviços da seguradora, tá? O segundo ponto que ele deve observar é saber quais são as limitações e as coberturas ofertadas pela seguradora, pelo seguro. E o terceiro e último ponto que o consumidor tem que ficar atento é que saber se na localidade dele tem as assistências técnicas para a cobertura desse serviço. O consumidor deve ficar atento que a garantia estendida já foi proibida em alguns estados brasileiros. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós. 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará. Os funcionários do Hospital Municipal Clementino Moura, o Socorrão 2, cruzaram os braços ontem em protesto contra as condições do trabalho, a escassez de material e de medicamentos, a falta de alimentação adequada e ainda o problema de infraestrutura do prédio, o atraso também de 4 meses da gratificação do SUS. A greve não atrapalhou o atendimento do hospital porque o protesto foi feito pelos funcionários que estavam fora da escala de trabalho. No entanto, se a Prefeitura de São Luís não atender às reivindicações da categoria, o Socorrão 2 pode parar. Para falar sobre este assunto, o SOS Guará convidou o presidente do Sinfus, Luiz Mariano. Seja bem-vindo ao SOS, prazer recebê-lo. Prazer. Vamos explicar direitinho por que, o que motivou esse que movimento? houve foi tipo uma advertência, né? Que os funcionários já vinham reivindicando há muito tempo o pagamento dessas horas extras, que é como se fosse ordenado, certo? Com o dinheiro do SUS. E nunca estava sendo atendido. Então eles fizeram essa paralisação de advertência e tendo outros problemas de nutrição, local de trabalho insalubre, certo? E os enfermeiros e técnicos parece que almoçaram essa semana só arroz e feijão, no final de semana só tinha sardinha em lata, isso é verdade? Aí o doutor Vinícius, né, o secretário de Saúde, compareceu lá na paralisação dos funcionários que não estavam em escala e o hospital continuou funcionando. O que foi explicado era o seguinte, que a alimentação, tinha alimentação. Não estava adequada, é o que eu falei ali. Não estava tendo uma adequação, uma alimentação correta, vamos dizer assim, mudança, frango, carne. O pessoal chegou a tomar café da manhã uma papa e jantar um biscoito. Pois é, teve... Quer dizer, realmente agora não tem nada teve outro nisso. grande problema que não foi explicado, que às vezes as pessoas, vamos dizer assim, misturam as coisas. Tem funcionário que ele trabalha 8 horas, certo? E tem 2 horas de almoço. Essas 2 horas de almoço, ele tem que ir em casa, almoçar e voltar. Só que ele aproveita e quer almoçar no hospital, certo? E aí é proibido e às vezes muito funcionário almoça dentro do hospital e não pode. Só quem pode realmente almoçar no hospital é quem dá plantão de 12 horas, ou então de 24 horas. Aí tem direito a uma refeição, quem dá plantão de 12 horas. Então muita gente aproveita e aí não tem condições do hospital, né, dar refeição para todos os funcionários, assim, não tem como, né? Às vezes há esse problemazinho. Em relação à falta de material, que às vezes tem agulha e no outro dia não tem seringa,
que falta o álcool adequado. O que está acontecendo? Isso aí é fato mesmo falta, como ele explicou, que a administração, a atual gestão, está se adequando nesses 120 dias para poder resolver esses problemas. O que eles sempre alegam é a gestão passada. Só o que já passou, passou. Então nós temos que viver a realidade, o dia a dia das coisas. E já deu tempo de fazer essa adequação. São 120 dias, né? Ele prometeu que vai dar, deu um tempo, né? Que vai dar tudo, que ele vai fazer toda essa, vamos dizer, todas essas propostas, ele vai conseguir realizar, certo? E nós vamos ter uma reunião com ele dia 17, para ver como está o encaminhamento dessas propostas dos funcionários lá do Socorrão 2. Também houve reclamação na questão da estrutura, falta de manutenção do prédio, que teria infiltrações e mofo. Enfim, isso vai ser contornado também? Vai ser contornado, isso foi o que ele prometeu. Dia 17 nós iremos fechar. Com as chuvas, tem goteira no Socorrão 2? É insalubre, tem, as paredes são úmidas, certo? E o funcionário reclama demais por essas paredes úmidas, fica insalubre, dá problema de gripe, né? Vários problemas respiratórios. Eu sei o seguinte, que a saúde está um caos, a saúde do município, Socorrão 1, Socorrão 2. Mas Socorrão 1 tem uma verba própria que não é o caso do unidades Socorrão 2, mistas, né? Não, mesmo tendo essa verba, ainda existe muitas coisas para serem resolvidas e estão resolvendo agora, mesmo tendo essa verba. Isso é de grande importância, o Socorrão 1 ser uma autarquia. Isso foi uma proposta que nós fizemos lá para o secretário, que o Socorrão 2 seja autarquia, para ter que uma autonomia tenha, financeira, que e não tenha sua independência de tudo, financeira, para poder desenrolar todos esses problemas de funcionário, de alimentação, manutenção. Você considera, então, que houve um avanço a partir dessa conversa já com o secretário municipal de saúde, Vinícius Nina? Um grande avanço. Esse grande avanço foi a tabela que eles fizeram de pagamento. Vai ser pago dia 15 de janeiro, dia 30 de fevereiro, até junho vai ser pago 15 e 30, até sanar o problema do salário dos servidores de horas extras que estão em atraso. Ok, caso qualquer uma desse acordo não seja cumprido, qualquer um desses itens, aí nós vamos fazer outra paralisação, outra advertência, mas acho que não vai acontecer mais isso. A gente espera que não. Não, a gente sempre está aqui para dialogar, não radicalizar as coisas. Ok, obrigada aqui pela sua participação. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em 3 minutos. Obrigado. Foi aberta esta semana a segunda semana maranhense de execução penal realizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Durante o evento, serão discutidos a realidade do sistema carcerário no Maranhão e os diversos aspectos da Lei de Execução Penal. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o Defensor-Geral do Estado, Aldir Melo Filho. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Mônica. Falar em primeiro lugar, como é que está o nosso sistema carcerário? Uma avaliação geral, você que acompanha isso mais de perto. Olha, nós temos percebido alguns avanços, né? Sem dúvida que a criação da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária representa um divisor de águas na medida em que o Estado passa a contar com um órgão próprio para gerir o sistema prisional. Mas, naturalmente, que ainda há muito que se avançar. Nós temos que melhorar ainda, sobretudo na questão da infraestrutura das unidades prisionais, trabalhar na abertura de novas vagas no sistema prisional, na aplicação de medidas descarcerizadoras, no investimento permanente em programas, projetos de ressocialização e na capacitação continuada daqueles que atuam dentro do sistema prisional, que é exatamente o objeto dessa Semana Maranhense de Execução Penal que estamos realizando em parceria com a CEJAP. O principal problema é ainda a superlotação? Sem dúvida, a melhoria do sistema prisional passa necessariamente pela ampliação do número de vagas no sistema que possa garantir que aquele que está
sob a custódia do Estado, possa cumprir a sua pena em condições de dignidade e possa estar preparado já dentro do ambiente prisional para retornar ao convívio social. Esse déficit hoje seria de quantas vagas e como é que a gente faz para humanizar minimamente esse sistema hoje? Olha, existe, segundo dados da própria CEJAP, um déficit de cerca de 2.000 vagas do sistema prisional aqui no estado do Maranhão. Naturalmente que há necessidade, como eu disse, de se investir na questão da infraestrutura, melhorar as condições das unidades prisionais, aumentar, sem dúvida nenhuma, o número de vagas nas unidades prisionais, trabalhar na perspectiva da regionalização do cumprimento da pena, na medida em que é fundamental para que se pense o processo de ressocialização, que aquele apenado tenha condições de cumprir a sua pena perto de sua família e, sem sombra de dúvida, a necessidade de se investir continuamente em programas de ressocialização que estimule aquele preso a frequentar um curso profissionalizante, um curso médio, um curso superior e possa, ao final, qualificado, ingressar no mercado de trabalho na medida em que se tornar egresso do sistema prisional. Hoje está faltando oportunidade dessa qualificação, desse aproveitamento dessa mão de obra que acaba ficando ociosa lá? Me parece que há ainda também um preconceito muito grande por parte da sociedade no que se refere ao aproveitamento desse egresso do sistema prisional. A sociedade ainda não compreendeu que investir em mecanismos, em estratégias de ressocialização, na verdade se está pensando não apenas em assegurar aqueles direitos fundamentais garantidos a todas as pessoas em situação de prisão, previstos na lei, na Constituição, mas, sobretudo, está se pensando na segurança de toda a sociedade, na medida em que aquele indivíduo, após cumprir o seu débito com o Estado, irá retornar ao convívio social. E é preciso que, dentro do ambiente prisional, ele já esteja sendo preparado para que esse retorno se dê em condição harmônica, para que ele possa, na medida em que cumprir a sua pena, retornar, reestabelecer os laços, as conexões que perdeu com a sua comunidade, com a sua família e, consequentemente, esteja apto a conviver em sociedade sem risco de reincidir na prática delitiva. Falta um pouquinho também essa Secretaria de Justiça, penitenciária, buscar uma parceria com os empresários do Maranhão nesse sentido? Olha, a questão prisional no estado do Maranhão passa necessariamente por uma atuação compartilhada. Não há como se esperar apenas do Poder Executivo a resolução de todos os problemas. Daí a importância de se compreender que o enfrentamento da questão carcerária no estado do Maranhão passa, sobretudo, pelo fortalecimento dessas parcerias com os órgãos públicos, com as instituições do sistema de justiça, com a iniciativa privada, no sentido de que cada um se assuma responsável, partícipe nesse grande desafio que é construir no estado do Maranhão um sistema penal justo e humanizado. A Defensoria Pública também sempre tem preocupação de, periodicamente, realizar mutirões para ver cada caso, Como é que está o processo judicial? Às vezes, pessoas que até cumpriram a sua pena ainda estão por lá. Qual foi o resultado do último mutirão que vocês fizeram? Olha, nós estamos fortalecendo a atuação da Defensoria na execução penal desde 2011. Hoje, todas as varas criminais da capital contam com defensores públicos que fazem o acompanhamento daqueles presos que ainda não têm sentença com trânsito em julgado, chamados presos definitivos, os presos provisórios. Além disso, nós temos hoje um núcleo de execução penal que conta com 7 defensores públicos. Nós tínhamos até 2 anos atrás apenas 2 defensores, hoje são 7 defensores públicos que fazem um atendimento regular, sistemático, em todas as unidades prisionais, de modo a garantir a assistência jurídica gratuita e integral a essas pessoas. Cerca de 90%, Mônica, da população carcerária do estado do Maranhão não dispõe de recursos para contratar um advogado para arcar com as despesas do processo. A Defensoria é, portanto, órgão de execução penal, tem um papel constitucional de garantir a efetiva defesa desses cidadãos e hoje nós estamos numa atuação regular, não apenas em regime de mutirão, mas sistemática, regular, ordinária, em todas as unidades prisionais do Complexo de Pedrinhas. Agora, no início do ano, nós designamos um grupo de defensores públicos para atuar de forma concentrada no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória aqui da capital, onde se verificou um grande número de processos com pendências judiciais. Nós designamos um grupo de defensores que estão fazendo um atendimento sistemático, já realizaram cerca de 500 atendimentos
e o nosso objetivo é atender a todos aqueles que estão recolhidos no CDP. E agora vocês estão lançando também essa cartilha de execução penal, versão servidor, que a gente mostra aqui em primeiríssima mão. Você falasse um pouquinho da importância desse trabalho, da relevância. Essa semana nós estamos comemorando o Dia Nacional da Defensoria Pública, que é o dia 19 de maio. Todos os anos, por conta do Dia Nacional da Defensoria Pública, a Associação Nacional dos Defensores Públicos e as defensorias de todo o país lançam uma campanha nacional para debater algum tema que seja afeto à atuação institucional. Esse ano, o tema escolhido foi a ressocialização. O tema da campanha é Defensores Públicos pelo Direito de Recomeçar. E o objetivo é exatamente esse: esclarecer a população acerca do papel da Defensoria Pública e, sobretudo, da importância de se investir em mecanismos de ressocialização para que aquele indivíduo possa, ao final do cumprimento de sua pena, retornar ao convívio social recuperado. Então, nós estamos lançando no dia 17, às 14 horas, no auditório da Defensoria Pública, a campanha que tem abrangência nacional, e lançamos também 2 cartilhas de execução penal, uma dirigida aos presos e outra aos servidores, que é a contribuição da Defensoria Pública no sentido de difundir, de democratizar a informação jurídica acerca de aspectos relevantes da lei de execução penal, que é absolutamente fundamental para que todos aqueles que atuam no sistema possam cumprir efetivamente o papel que a cada um cabe. Para encerrar, me fala rapidinho como é que a Defensoria está engajada na Semana Estadual de Combate à Homofobia, que é importantíssimo esse assunto. Nós estamos também na Semana Estadual de Combate à Homofobia. A Defensoria Pública, juntamente com o Fórum LGBT do Estado do Maranhão, lançou no dia 3 de maio essa semana, com o lançamento do projeto de assistência jurídica a pessoas com HIV, e durante toda a semana foram realizadas uma série de atividades, mesas redondas, envolvendo os setores das organizações sociais, órgãos públicos, instituições de sistema de justiça, no sentido de se discutir no Estado a implementação de um sistema de garantias à população LGBT no Estado do Maranhão. A Defensoria, que vem institucionalizando e especializando a sua atuação em defesa da cidadania LGBT no Estado, se colocou à disposição dos movimentos sociais no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Pela manhã, na Praça Nauro Machado, será realizado um grande ato público para discutir a questão da homofobia e, sobretudo, buscar estratégias conjuntas de enfrentamento a toda e qualquer forma de discriminação. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela entrevista. O programa SOS Ceará fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 19h45. O programa é reprisado de segunda a sexta, às 6 da manhã. Obrigada pela audiência e até amanhã.